Olá, meus queridos alunos do curso técnico em edificações. Estamos aqui hoje para concluir as aulas sobre concreto. E nessa parte 3 desse tema concreto, nós vamos aprender a fazer o controle tecnológico do concreto no que diz respeito à resistência mecânica que ele deve ter. O famoso FCK. O que significa FCK e como que nós obtemos este valor a partir de ensaios. Então, vamos ver. Bem, quem rege o cálculo de resistência característica do concreto, é a norma 12655 de 2015, que cuida das questões de procedimento, aceitação e controle de concreto. A resistência de dosagem, segundo essa norma, deve atender às condições de variabilidade da obra. Por quê? Porque existem obras que têm um controle mais rigoroso, obras que têm um controle menos rigoroso e aquelas assim que dispõem muito mais da experiência dos operadores, né, dos técnicos, do mestre de obra, do engenheiro, e não tem condições de fazer um controle tecnológico mais rigoroso. Então, em função dessas condições, é que esta norma define como que tem que ser o cálculo dessa resistência. Quanto mais rigoroso for o controle na produção do concreto, menor será essa variabilidade, ou seja, é uma margem de segurança. Quanto mais rigoroso for o controle, eles exigem sugere uma margem de segurança menor, né? Então, a NBR 12655, ela sugere a seguinte expressão para cálculo da resistência de dosagem, ou seja, quando a gente está fazendo uma dosagem, a resistência F é de failure, de ruptura, né? A ruptura do concreto a uma determinada idade, e aqui esse FCJ, né? F é de failure, C é de concrete, de concreto, e J é essa idade em dias. FCK é a Failure Concrete Characteristic, né? Então, a resistência característica, que passou por um tratamento estatístico. Então, resistência característica do concreto à compressão. E SD é o desvio padrão da dosagem, Standard Deviation da dosagem. Por isso que se chama, por isso que tem esse símbolo SD. Então, quando nós estamos fazendo um estudo de dosagem, a resistência do concreto numa determinada idade, ela será a resistência característica que eu preciso no projeto, mais 1,65 vezes o desvio padrão. Então, aqui eu tenho mais, ou seja, se quando eu estou fazendo a minha dosagem e eu vou moldar corpos de prova de concreto para ser rompidos, se num projeto está determinado que o meu concreto tem que ter uma resistência característica de 30 megapascal, a resistência que eu consegui nos estudos de dosagem, ela vai ter que ser acrescida de 1,65 vezes o desvio padrão. E esse desvio padrão é em função do controle que eu terei na minha obra. Então, meus queridos, para vocês entenderem como isso é sério, por quê? Porque as estruturas de concreto, elas sustentam as obras. Então, se a resistência característica considerada pelo engenheiro estruturista, o engenheiro estrutural, não for atingida, isso causa uma ruína na obra e pode causar um acidente com vítimas e, por vezes, até vítimas fatais. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, essa norma começa sugerindo que quando a gente faz um estudo de dosagem para definir o traço unitário do concreto, a resistência à compressão daqueles corpos de prova, eles têm que ser o da resistência característica solicitada acrescida desse desvio padrão multiplicado por 1,65. E quais são essas condições, né? Então, por exemplo, a minha obra,
ela pode ter uma condição A, que é a melhor condição de preparo, onde eu vou dosar o concreto totalmente em massa. Então, o cimento vai ser em massa, a areia, a pedra, a água, os aditivos que eu utilizar e mais ainda, eu vou corrigir a umidade da areia. Por quê? Porque a areia, se ela toma chuva ou dependendo de como ela foi trazida da sua mineradora, ela tem muita água absorvida nos seus grãos. E essa quantidade de água, ela pode alterar o traço. Por quê? Porque aumenta a quantidade de água no concreto. Se aumenta a quantidade de água no concreto, aumenta a relação água aglomerante. E isso causa grande perda de resistência. Então, a condição A é a melhor condição, né? Onde todos os constituintes são colocados na betoneira, aferindo a sua massa e ainda é corrigida a umidade da areia. A condição B, né, ela só pode ser aplicada a concretos de classe 10 e classe 20. A classe 20, o que significa isso? Concretos que tenham a resistência entre 10 megapascal a 20 megapascal. Neste caso, o cimento é medido em massa, a água de amassamento é medida em volume, mediante dispositivo dosador, e os agregados medidos em massa combinada com volume, ou seja, os agregados são adicionados na betoneira por uso de padiolas, né? Então, isso é que eles entendem por massa combinada com volume. Entende-se de que o canteiro deva dispor de meios que permitam a confiável e prática conversão de massa para volume de agregados, levando em conta a umidade da areia. Agora, meus queridos, vejam aqui. Isso a gente só pode fazer para concreto até 20 megapascal. Na norma de 2006, ela permitia que isso fosse até a classe 25. E agora, com essa norma de 2015, que foi revisada, ela diminuiu essa margem aí, tá bom? A condição C, meus queridos, ela é pior ainda que isso, né? Ela é somente para classes entre o concreto 10 até o concreto 15. Então, é concreto não estrutural, né? E aí sim, tudo pode ser, o aglomerante continua sendo medido em massa, os agregados são medidos da mesma forma da condição B, ou seja, utilizando as padiolas, entretanto, não há o controle da umidade, como há o controle da umidade na condição B, né? Nesse caso, a umidade ela é verificada na determinação da consistência do concreto, ou seja, na hora que a gente faz o slump do concreto. E aí, o que essas condições têm a ver, né, com a resistência do concreto? Na primeira fórmula que eu apresentei para vocês, que a gente calculava a resistência da dosagem dos corpos de prova a partir do estudo de dosagem que a gente tinha que fazer, vocês se lembram que a resistência do concreto deveria ser a resistência característica de projeto, ou seja, a resistência característica que o engenheiro estrutural considerou no dimensionamento da estrutura, acrescida do desvio padrão vezes 1,65, né? Então, mas qual esse desvio padrão? E aí, se o seu concreto será preparado na condição A, que é aquela melhor, tudo em massa com controle de umidade, você adota o desvio padrão de 4. Se o seu concreto será preparado na condição B, que é a condição em que o aglomerante continua sendo medido em massa, os agregados são adicionados na betoneira por meio da padiola e há controle da umidade da areia, então aí adota-se o desvio padrão de 5,5. E na condição C, adota-se o desvio padrão de 7. A condição C é aquela em que o cimento, o aglomerante, é medido em massa, os agregados em padiola e o controle da umidade é feito somente
por meio do ensaio do SLAMP. Bem, e quais são os ensaios de controle de aceitação do concreto? Então, nós temos que a NBR 12655 exige 2 ensaios. O ensaio do abatimento do tronco de cone, que é o nosso SLAMP, ou o espalhamento na mesa de grafe. Esse espalhamento na mesa de grafe é a nossa, como aquela do ensaio da argamassa, né, da flow table. E ensaios de resistência à compressão. Mas quando que eu devo fazer o ensaio do SLAMP? Na primeira amassada do dia, ao reiniciar os trabalhos após um intervalo de 2 horas, na troca de operadores da betoneira e em cada moldagem de corpos de prova. E o ensaio de resistência. Esse ensaio de resistência eu devo fazer de acordo com a NBR 12655, que estabelece a formação de lotes. Então, eu não preciso, claro que eu tenho a opção de moldar corpos de prova em cada betoneira que eu fizer, mas isso acaba encarecendo, né? Então, normalmente a gente faz uma amostragem parcial e não uma amostragem total, que seria moldar corpos de prova de todas as betoneiras. Aceita-se que a resistência à compressão seja verificada em função de resultados de dosagem em ensaios em idades inferiores a 28 dias. Então, assim, se no estudo de dosagem que foi fornecido para essa obra, eu souber qual que é a resistência à compressão a 7 dias, a 14, a 21, a 1 dia, eu posso utilizar esses valores para fazer o ensaio de aceitação do concreto. E como que é essa questão de formação de lotes? Então, formação de lotes significa o seguinte: eu vou considerar uma determinada quantidade de volume, e para uma quantidade de volume, um determinado volume de concreto, e para esse volume de concreto eu vou moldar uma determinada quantidade de corpos de prova, e eles serão rompidos, né? Eles serão submetidos a um ensaio de compressão axial, que vocês também já viram esse ensaio através de um vídeo, né? Do professor lá da USP. Então, é o seguinte, gente, quando o concreto está solicitado ao esforço de compressão ou compressão e flexão, ou seja, os pilares, se eu vou concretar pilares, o meu lote tem que ser no máximo de 50 metros cúbicos. E aí eu tenho que moldar um determinado número de concretos, de corpos de prova, para adiantar. Por exemplo, se eu tenho 50 metros cúbicos de pilar, e se esses pilares têm concretos, são moldados com concretos que têm uma resistência abaixo de 50 megapascal. Então, eu preciso moldar 12 corpos de prova para verificar o desempenho, a qualidade, a resistência mecânica deste concreto, desses 50 metros cúbicos de concreto, né? Se esses concretos estão sendo moldados com concretos de resistência acima de 50 megapascal, né? Se esses pilares estão sendo moldados com concretos cuja classe de resistência é maior do que 50, aí eu vou precisar moldar 24 corpos de prova para fazer a conformação, né? O controle e a aceitação desses corpos, desses concretos. Se o concreto está submetido à flexão simples, então o que é flexão simples? Olha, gente, são lajes, vigas, né? Aí o volume, o lote pode ser maior, 100 metros cúbicos, né? E aí é a mesma regrinha. Se a classe do concreto é até 50 megapascal, eu preciso moldar 12 corpos de prova. Se a classe do concreto é acima de 50 megapascal, então eu vou precisar moldar 24 corpos de prova. Agora, a regrinha também a gente tem que adotar a que for mais segura entre elas.
Se eu estou concretando um prédio, então esses lotes devem ser formados por andar. Então, eu controlo o concreto por andar em prédios. E também tem outra questão, tempo de concretagem. 3 dias de concretagem. Então, se eu estou lá concretando um prédio e ele tem um andar, e nesse andar eu fiz a concretagem em 3 dias. Esses 3 dias tem que estar dentro de 7 dias. Se eu concretei esse prédio, esse andar, uma parte em 2 dias agora, depois eu dei um intervalo de 10 dias para continuar concretando as peças desse mesmo andar, então aí nessa situação eu não posso considerar esse andar um único lote. Eu terei que fazer 2 lotes, mesmo que não atinja o volume de 50 metros cúbicos ou de 100 metros cúbicos. Bem, e aqui eu já falei um pouquinho antes lá, quais são os tipos de controle da resistência. Eu posso fazer o controle estatístico do concreto por amostragem parcial, que é essa por meio de formação de lotes. E aí eu calculo essa resistência característica de uma certa forma. E para o controle do concreto por amostragem total é quando eu moldo corpos de prova para toda a betonada. E aqui o que são amostras, né? As amostras devem ser coletadas aleatoriamente durante a operação de concretagem. Cada exemplar deve ser constituído por 2 corpos de prova da mesma amassada. Então, vocês se lembram que eu estava falando lá, se tiver a resistência de até 50 megapascal, eu devo moldar 12 corpos de prova. 12 corpos de prova corresponde a 6 exemplares, porque cada exemplar é composto por 2 corpos de prova. Então, é o que está escrito aqui. Toma-se como resistência do exemplar o maior dos 2 valores obtidos no ensaio do exemplar. Então, quando eu vou romper esses 2 corpos de prova, que eles constituem um único exemplar, eu vou anotar o valor que vai entrar no meu cálculo da resistência característica do concreto, o maior valor obtido entre os 2. Como que eu devo fazer o controle estatístico do concreto por amostragem parcial? Então, os exemplares são retirados de algumas betonadas. Exige-se 6 exemplares para os concretos do grupo 1, ou seja, classes de até 50. Exige 12 exemplares para os concretos do grupo 2, classes superiores a 50 megapascal. Para lotes com número de exemplares entre 6 e 20, ou seja, eu tenho entre 12 e 40 corpos de prova, a resistência característica estimada é calculada pela seguinte expressão. Vamos considerar que F1, F2, F3, F4, F5, essas resistências aqui, elas correspondem ao resultado do rompimento do corpo de prova. Então, eu vou ter várias resistências, F1, F2, F3, F4. M é o número de corpos de prova que eu rompi dividido por 2. Né? Então, aí eu vou colocar esses resultados. Né? Então, por exemplo, se eu tinha 20 corpos de prova, né? 20 corpos de prova vão resultar 10 resultados, né? Porque um exemplar é feito por 2 corpos de prova e eu considero somente o maior valor da ruptura dos 2, né? Então, se eu tenho 20 corpos de prova, eu vou ter 10 resultados. 10 resultados. Esses 10 resultados que eu tiver, eu vou colocar em ordem crescente. Então, do menor para o maior. O menor vai ser o F1, o maior vai ser o F2, depois vai ser o F2, F3, assim. Então, eu vou ordenando.
Então, se eu tenho 10, eu vou pegar a metade deles, ou seja, 5 resultados. Quando 5 é um número ímpar, então eu desprezo o número mais alto, o resultado mais alto, eu vou ficar com 4 resultados. Então, eu vou pegar o número 2, multiplicar pela média desses 4 resultados e subtrair a resistência média. E a resistência média é os valores das resistências dos exemplares em ordem crescente. Bom, a resistência característica estimada, ela sempre deve ser maior do que Psi 6 vezes F1. Esse Psi 6 está apresentado na tabela número tabela número 8, que eu vou apresentar logo à frente. Meus queridos, parece ser muito confuso, mas vocês vão compreender melhor esses cálculos quando nós fizermos exercícios de fixação sobre esse assunto, tá bom? O controle estatístico, né, do concreto por amostragem parcial para lotes que tem mais do que 20 exemplares, mais do que 40 corpos de prova. Aí é calculado por essa expressão, né? A resistência característica vai ser a resistência média, então a resistência média dos exemplares do lote, menos 1,65 vezes o desvio padrão desses corpos de prova. E esse desvio padrão é calculado assim, é a soma sempre da resistência média do concreto menos a resistência daquele corpo de prova em específico. Aí eu faço isso para todos, somo para todos, elevo ao quadrado, divido pelo número de corpos de prova menos 1, extraio a raiz quadrada. Então, essa é a fórmula para cálculo do desvio padrão. E aí, quando nós temos mais do que 20 exemplares na amostragem parcial, é desta maneira que calculamos a resistência característica estimada do concreto, né, para fazer o controle. E aqui tem a tabela 8 com os valores de Psi 6, para garantir que a resistência tem que ser maior do que FC1, que é o menor resultado que deu, vezes Psi 6, né? Então, se o número de exemplares é 2, se a condição de preparo for A, esse Psi tem que valer 0,82, e aí eu calculo qual que é a resistência mínima que eu devo considerar, tá bom? Se por um acaso aquela conta deu menor do que essa, eu posso considerar então que a resistência característica será a menor resistência obtida no corpo de prova vezes o Psi2 em função da condição de preparo A, B ou C. Bem, agora, meus queridos, depois desse monte de matemática, desse monte de estatística, nós vamos nos debruçar no roteiro em que nós vamos fixar e aplicar esses conceitos. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, paz e bem.